Fala, povo lindo! Eu queria saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dar os parabéns para você por ter a coragem de entrar numa aventura tão maravilhosa como o estudo do Apocalipse. Ok, é algo fundamental nos dias de hoje. Eu quero me apresentar antes de mais nada porque eu sei que tem pessoas que estão nos seguindo que ainda não me conhecem. O meu nome é Filipe, eu sou português. Estou no Brasil há 8 anos, como missionário, como pastor, no interior de São Paulo, em Capão Bonito. Vim juntamente com a minha esposa e com os meus 2 filhos e estamos aqui servindo no Ministério Apostólico Filhos da Oliveira. Então você que está nos acompanhando, seja bem-vindo, que Deus abençoe grandemente a sua vida, seja qual for a cidade onde você nos está assistindo, seja qual for o seu ministério, que Deus possa estar enriquecendo e dando a você a graça e o entendimento para você entender algo tão importante como é o estudo do Apocalipse. Ok? Nós vamos entrar nesta aventura. Se você não é do interior de São Paulo ou se não é de Capão Bonito, deixe aí o seu comentário. Ok? Comente o que é que você achou da aula, comente as dúvidas, como que você ficou, comente onde é que você está assistindo, ok? Esta escola, Yoser é uma palavra hebraica que aparece em duas partes do Antigo Testamento. Quando Deus, em Gênesis 2:7, diz: e formou Deus Adão do pó da terra. Essa palavra formou é Yoser. E também quando fala em Ezequiel, né? Ezequiel desce à casa do oleiro. Yoser significa oleiro, não é? Daí Yoser, escola do oleiro, ok? Daí você pode pôr um hashtag. Que hashtag é que a gente pode criar para aqui? Hashtag molda-me, Senhor. A gente vai pensar numa coisa, tá bom? Aí no more hashtag para você colocar, tá bom? Então, comente algo. Ok? Diga de onde é que você está assistindo, nós queremos conhecer você melhor, nós queremos abençoar a sua vida, ok? E vocês que são da casa, sejam bem-vindos. Nós vamos agora emergir numa aventura maravilhosa que é o estudo do Apocalipse, que é algo tão importante para os dias de hoje, ok? Amém, queridos? Então, antes de eu começar, isto é uma aula, ok? Isto não é uma pregação, isto é uma aula, de forma que eu quero estar aqui de uma forma bem informal, ensinando vocês tudo aquilo que eu tenho aprendido através da minha formação, ok? Agora, quando se fala do estudo do Apocalipse, a aula de hoje, ela é uma aula mais teórica, ok? Então, vocês vão ter que ter paciência, porquê? Porque nós temos de começar pelas bases. Não é? Então a primeira coisa que nós temos de entender são as várias escolas e as várias linhas escatológicas que estudam o Apocalipse, para a gente poder se situar, porque existem várias interpretações escatológicas e existem várias escolas escatológicas e a gente vai se situar, ok? Independentemente daquilo que eu creio, eu quero que você conheça e que você se firme, ok? Eu quero dizer uma coisa para você, não se discute escatologia, ok? Não se discute. Isto é o mesmo que Paulo disse ali aos Colossenses no capítulo 2, versículo 16. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma das festas religiosas, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Ou seja, ninguém pode nos julgar também pela escatologia em que acredita. Okay? A gente pode argumentar, a gente pode defender a nossa visão escatológica, do nosso entendimento, mas agora, discutir escatologia, querido, não leva a lado nenhum. É a mesma coisa que você está discutindo que o meu clube é melhor que o seu. Não é? Não vale a pena. Ok? Aquilo que é necessário é que a gente viva de acordo com Romanos 14:5, que fala assim: cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Então, independentemente daquilo que você acredita ou daquilo que você vai acreditar, o que importa é que você esteja inteiramente seguro e que você viva inteiramente por isso. Porquê? Porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que não provém da fé é pecado. E nós nos movemos por fé. Ok, querido? Nós vemos muitas vezes, quando você começa a estudar a escatologia, você vê muitas vezes os teólogos calvinistas sendo agressivos com teólogos arminianos, ou teólogos pré-tribulacionistas, hostilizando teólogos pós-tribulacionistas, e aqui isso não faz sentido.
Porque o importante é o fundamento, é aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios. Ninguém pode mudar o fundamento, e o fundamento é Cristo. O fundamento da nossa fé é Cristo. Entende? É o sangue de Jesus, é tudo isso que constitui a base do nosso cristianismo. A base do Evangelho. Então, aquilo que a gente crê em relação à escatologia, não há necessidade de a gente discutir. A gente tem que estar firme naquilo que você crê. Amém, querido? Então, eu vou expor a vocês várias linhas. Você vai entender o que é que eu acredito, né? Você vai entender qual é a linha que eu acredito, porque eu não... Vai ser difícil eu não mostrar para você o que é que nós aqui na Igreja Apostólica Filhos de Oliveira segue, qual é a base escatológica que nós acreditamos e seguimos, mas não se deixe influenciar, não é? A não ser pelos argumentos, porque a gente se fundamenta na palavra. Só que a escatologia, ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência interpretativa. Okay? O Apocalipse, ela dá brecha para várias coisas. Então, aquilo que difere é a exegese e a hermenêutica que se coloca na interpretação. Ok? Então, para a gente começar, por exemplo, o que é que significa escatologia? Escatologia é o estudo do final dos tempos, é o estudo do fim dos tempos. Ok? O que é que significa Apocalipse? Quando a gente pega e pergunta qual o significado de Apocalipse, vêm as coisas mais absurdas. Mas Apocalipse significa revelação de Jesus Cristo. Se você vir lá em Apocalipse, no capítulo 1, deixa eu ver aqui, diz assim, revelação de Jesus Cristo. E sabe que a maior parte das vezes o nome do livro, ele está na primeira frase ou no primeiro versículo. Por exemplo, o Gênesis. O que é que fala? No princípio. O que é que significa Gênesis? Significa início. Significa princípio. Então, Apocalipse, nós precisamos de nos desligar da imagem que Hollywood colocou sobre o Apocalipse, não é? Porque aí fora você fala de Apocalipse, todo mundo vai se lembrar de quê? De zumbis, da destruição do mundo, do fim de tudo, não é? A maior parte dos crentes pensam que o Apocalipse fala sobre a história do Anticristo, é a história das bestas, sei lá. Agora, o Apocalipse, querido, é a revelação de Jesus. Porque se você ler os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ter a imagem de Jesus homem. Agora, para você ter a imagem e a identidade do Messias, de Jesus, o Messias, o Filho de Deus, você tem que ler Apocalipse. Você tem que ter a revelação de Jesus Cristo. Ok? Então vamos tirar da cabeça o sentido ou aquilo que a gente aprendeu dos filmes de Hollywood sobre o Apocalipse, porque o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. O tema central do Apocalipse é Jesus Cristo. Não é o Anticristo, não é, sei lá, tanta coisa, não é? É Cristo. O nosso centro e aquilo que a gente vai falar aqui, essencialmente, é sobre Cristo. Porque o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Quem é Jesus no Apocalipse? Você vê em Apocalipse 1:8. Jesus fala assim, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então em Apocalipse você conhece Jesus Deus. Em Mateus, Marcos, Lucas e João você conhece Jesus homem. Amém? Então para todo cristão, para todo aquele que professa a fé cristã, é indispensável o estudo do Apocalipse. Entende? Mesmo porque se você vir no versículo 3, fala assim, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Tem muita gente que tem medo de ler o Apocalipse, querido, mas a palavra de Deus fala em Apocalipse que se você lê o Apocalipse, se você estuda o Apocalipse, se você guarda as palavras deste livro, você é bem-aventurado. Olha que maravilha, né? Amém? Então, nós vamos hoje iniciar pelas 4 linhas interpretativas ou pelas 4 escolas teológicas do Apocalipse, porque é a base, ok? Você já vai ouvir aqui hoje muitos termos que são diferentes, mas que você precisa de entendê-los para a gente depois poder estudar o resto do Apocalipse, ok? O Apocalipse, que é o único livro em toda a Bíblia que ele se entende
tipologicamente, simbologicamente e literalmente. Você aplica os três níveis de interpretação bíblicos: símbolos, tipos e literal. Ok? Então, quais são as 4 linhas ou as 4 escolas escatológicas que existem? As principais, não é? Primeira, idealistas. Ok? Idealistas. Ok? Segunda, preteristas. Eu espero que você esteja tomando nota. Okay? Não esquece de trazer o seu caderninho e tome nota de tudo aquilo que está sendo falado, escrito, porque lembre-se que a última aula, a 6ª aula, vai ser para tirar dúvidas. Ok? Eu vou enviar um link de e-mail para você, onde você vai poder enviar as suas dúvidas, sugestões, algo que você até gostava de aprender sobre o Apocalipse. Ok? Então fique atento e vá tomando notas. Ok? Então a primeira escola que a gente vai estudar são os idealistas, a segunda escola são os preteristas, a terceira escola são os historicistas, isto depois os termos podem variar um pouco, ok? Porque depois a gente fala historicistas, históricas, vai variar um pouco, ok? Mas é tudo mesmo. E a quarta escola que a gente vai, ou a quarta linha de interpretação teológica que a gente vai estudar, são os futuristas. Futuristas, ok? Então, idealistas, preteristas, historicistas e futuristas. Então, estas são as 4 principais escolas escatológicas ou linhas teológicas interpretativas sobre o Apocalipse, ok? Em relação aos idealistas, o que é que nós precisamos saber? A linha idealista, ela é também chamada da abordagem espiritual, ou a abordagem alegórica, ou a abordagem literal. Ou seja, além de idealistas, eles têm também estas outras 3 definições, não é? A abordagem espiritual, a abordagem alegórica ou a abordagem não literal, ok? Na escatologia cristã, é uma interpretação dos livros proféticos do Antigo Testamento e do Apocalipse que vê todas as imagens que aparecem nestes como símbolos não literais. Então o idealista, ele vê tudo aquilo que aparece no Apocalipse como símbolos não literais. Ou seja, são símbolos perpétuos, ciclicamente preenchidos por um sentido puramente espiritual. Então o idealista, ele vê tudo de um ponto de vista não literal e uma interpretação essencialmente espiritual, ou seja, não ligadas à parte histórica. Okay? E nós vemos que durante o conflito entre o reino de Deus e as forças de Satanás, segundo esta linha, que em todo o tempo do primeiro advento da vinda de Cristo, okay? Como tal, ela é distinta do preterismo, do futurismo e do historicismo na medida em que não vê nenhuma das profecias, ok? Excetuando a vinda de Jesus e o julgamento final, ela não vê nenhuma das profecias do Apocalipse como sendo cumpridas em sentido literal, físico, terrestre, no sentido passado, presente ou futuro, ok? Tudo tem um entendimento puramente espiritual e não literal, ok? Tirando unicamente a segunda vinda de Jesus e o julgamento final. Então, só que quando nós vemos a abordagem idealista, nós entendemos que existem aqui algumas incoerências, entendes? Porquê? Porque se para o idealista o Apocalipse não é em nada literal, porque é que a segunda vinda de Jesus e o julgamento final são literais? Então existe uma incoerência, porque é que os outros adventos que acontecem, porque é que as outras situações que acontecem ligadas ao Apocalipse, nada é literal, tudo tem uma interpretação espiritual, mas a vinda de Jesus e o julgamento final são literais. Então, o Apocalipse, ele descreve a segunda vinda de Cristo. E se esse for um evento histórico real, ou seja, se é uma coisa que vai literalmente acontecer, porque é que alguns dos retratos de eventos do Apocalipse antes disso não são também literais, não são também históricos, entendes? Então existe uma certa incoerência, porque segundo o idealista, o propósito, olha só, segundo o idealista, o propósito do livro do Apocalipse não é falar de eventos específicos que vão acontecer. É somente ensinar verdades espirituais que podem ser aplicadas a todas as situações.
Então, para o idealista, não tem a ver com o futuro, não tem a ver com o que vai acontecer, nada é histórico, nada é literal, tudo é meramente espiritual, e o propósito de João ter escrito o Apocalipse na ilha de Patmos foi para ensinar verdades espirituais que podem ser aplicadas a todas as situações, porque nada é literal. Entende? Esta é a abordagem idealista. No entanto, pense comigo, é difícil a gente ver um propósito no livro de Apocalipse se for somente um retrato detalhado de princípios que são encontrados em outras partes da palavra de Deus, não é? E se tais princípios já foram ensinados de uma forma clara, porque é que agora eles apresentam os mesmos princípios de uma forma tão misteriosa? De uma forma prática, o idealista, ele interpreta espiritualmente, nada é literal. Então, o que é que significa? Que a abertura de 7 selos não é literal, a grande tribulação não é literal, não vai haver literalmente um anticristo, não vai haver literalmente 7 trombetas. Porquê? Porque tudo é interpretado simbolicamente, espiritualmente. Tem tudo uma interpretação espiritual, ok? Então, isto resume a escola ideológica, certo? Agora, a escola preterista, ok? O preterismo é o método mais popular e o mais usado entre os eruditos críticos que estudam o Apocalipse ou que estudam as profecias bíblicas. O preterismo ele é também conhecido como a escola contemporânea histórica. E o que é que o preterista entende? O preterista entende que tudo já aconteceu, porque o preterista está com olhos no passado. Então ele entende que a grande maioria das profecias, se não todas, já aconteceram no ano 70 depois de Cristo. Porque o preterista está com os olhos na igreja primitiva, essencialmente. Ok? Então, a visão preterista, como é que ela trata o Apocalipse? Trata como se fossem imagens simbólicas, ou seja, tudo é símbolos, não é? De conflitos que aconteceram na igreja primitiva, ou seja, já se cumpriram. Esta visão nega a qualidade de previsão do futuro do Apocalipse. Porque para eles o Apocalipse não tem a ver com o futuro, porque tudo já aconteceu na igreja primitiva. Ok? De grande parte do livro do Apocalipse. Em diferentes níveis, esta visão combina uma interpretação alegórica e simbólica, ok, dos símbolos e de conceitos, de conceitos do Apocalipse e não lida com eventos futuros específicos, ok? Eles dizem que as cartas para as igrejas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse foram escritas para igrejas reais do primeiro século e que têm aplicação prática para as igrejas de hoje em dia, não é? E nisto nós até concordamos. O preterismo acredita que no Apocalipse tudo diz respeito ao passado. Daí é que vem o termo pré, ok? Preterismo. Porquê? Porque para eles tudo tem a ver com eventos que já aconteceram, não é? Todos os eventos descritos no Apocalipse para o preterista já aconteceu, não é? Com a destruição de Jerusalém no ano 40 depois de Cristo, 40 anos depois de Cristo, no ano 70. Então, o que é que eles acreditam? Eles acreditam que o general Tito, que assassinou 1.100 judeus e que escravizou quase 100.000 judeus, nessa invasão para eles foi a tribulação, ok? Nesse período em que a cidade e o templo foram completamente destruídos. Então, o preterista, ele acredita que aí foi a grande tribulação, ele acredita que Nero foi o anticristo, não é? Nós vamos depois desfragmentar esse conceito, não é? Eles acreditam que tudo já aconteceu ali na igreja primitiva, ok? No entanto, o preterismo é outra linha escatológica que é inteiramente inconsistente na sua interpretação do livro do Apocalipse, ok? Porque, de acordo com a visão preterista do fim dos tempos, os capítulos 6 ao 18 de Apocalipse são símbolos e alegorias. Ou seja, nada é literal também. Então, não descreve eventos literais. Tudo é simbólico, tudo são alegorias que querem dizer alguma coisa, mas nada é literal, ok? No entanto, quando nós chegamos ao capítulo 19, de acordo com o entendimento preterista, o capítulo 19 já é entendido de uma forma literal, ok? Porquê? Porque Jesus, ele vai voltar literal e fisicamente, ok? Depois, no capítulo 20, é de novo uma interpretação simbólica, de novo uma interpretação alegórica, e a seguir nos capítulos 21 e 22 são entendidos
entendidos pelo menos parcialmente de forma literal, porque realmente eles acreditam que haverá um novo céu e uma nova terra. Então existe esta inconsistência de que até aqui é tudo símbolos e alegorias, depois aqui já é literal, depois deixa de ser literal, passa novamente a ser símbolos, e a gente anda assim num entendimento que é um pouco inconsistente, ok? O principal defeito do preterismo, no meu entendimento, é que ele parece deixar a igreja ao longo das eras sem uma direção específica, né? Se tudo já aconteceu no início da igreja primitiva, então o que é que a igreja agora está aqui a fazer na Terra? O que é que a igreja está agora aqui à espera? Não é? Então deixa um certo vácuo de como é que a igreja vai viver o resto da sua história, ok? Isto leva-nos agora a uma outra linha, que é historicista. Okay? Então, segundo os estudiosos da linha historicista, né, que entendem o entendimento das revelações, não é, das profecias, o que é que o historicista acredita? Segundo os estudiosos desta linha, as profecias do livro de Apocalipse se cumprirão ao decorrer da história. Isto é o entendimento do historicista. Então, a partir do momento em que o profeta recebeu as revelações até hoje, de acordo com esta linha, algumas profecias já se cumpriram, outras estão se cumprindo, ok? O preterista, ele olha para o passado, o historicista olha para a história, ok? Ou seja, ambas estas escolas teológicas, ambas estas linhas, elas estão olhando para trás. Se nós entendemos que o nosso Deus é um Deus profético, que a característica que diferencia o nosso Deus é que Ele vê o fim, Ele anuncia o fim desde o início, não é? E que Jesus foi profético, o Espírito Santo é profético, a Igreja tem que ser profética. Então o nosso entendimento da Palavra de Deus, o nosso entendimento do Apocalipse tem de ser um entendimento também profético. Embora nós não descuramos a história do Apocalipse, porque o Apocalipse ele tem uma divisão histórica e profética, ok? Então o preterista ele está com o olho no passado, o historicista ele está com o olho na história. Ele acredita que as profecias se cumpriram ao longo da história e continuarão a se cumprir ao longo da história. Acredito que a maioria já se cumpriu e que ainda existem algumas que estão por se cumprir. Qual é o problema da linha historicista? É não levar em conta o aspecto espiritual do livro do Apocalipse, ok? Eles se apegam essencialmente à história e nunca à profecia. E nós sabemos que o livro do Apocalipse tem uma parte histórica. Do capítulo 1 ao capítulo 3, ao final do capítulo 3 ou ao capítulo 4, o Apocalipse ele conta a história, porque está a falar das igrejas, ok? O histórico, ele quase não crê em profecias. O histórico quase não crê em revelações, o histórico quase não crê nas visões, ele se limita a uma visão puramente histórica. Okay? E segundo eles, o cristianismo é uma religião histórica, então, como uma religião histórica, ela tem de levar em conta o quê? A política, o crescimento social, o avanço da era cristã no mundo e o avanço do reino de Deus no mundo. Se limitam unicamente a isso. Okay? Só depois de ter em conta estes aspectos em que a Igreja se estabelece, em que a Igreja toma uma posição, quer politicamente, quer socialmente, quer no estabelecimento do reino, é que Jesus volta e o histórico acredita que a Igreja tem que avançar, ok? A visão historicista acredita que a Igreja tem de avançar socialmente, politicamente, historicamente e depois Jesus volta para estabelecer o seu reino. Deu para entender? Ok? Esta é a visão histórica. Segundo o historicista, as profecias mostram a condução divina da história, mostram que Deus cuida da história humana. Eles têm encontrado uma oposição mesmo dentro do historicismo, ok? E pela linha futurista, essencialmente. O historicista chama... O que é que ele faz? Ele chama para si a prerrogativa de ter sido a forma inicial de se interpretar as profecias. Prerrogativa, o que é que significa? Eles acham que o historicista acha que ele tem a razão, que ele tem a verdade. Porquê? Porque inicialmente a forma de se interpretar as profecias bíblicas era olhando para a história. E o que é que eles usam, por exemplo? Usam o texto de Mateus 24, quando Jesus cita Daniel e as aplicações das profecias ao sermão profético que ele estava dando. Eles dizem que Jesus está usando a história como forma de interpretação. Para o historicista,
o passado ele não foi esquecido, pelo contrário, o passado serve para avalizar as profecias que ainda não foram cumpridas. Okay? O que por si não está errado. Okay? Agora, para terminar, só para a gente acabar de falar da história da linha teológica historicista, emergente dentro da Igreja primitiva, okay? O historicismo ele tornou-se uma interpretação dominante escatológica nos conflitos entre os protestantes e os católicos da Reforma. Okay? A abordagem historicista, inclusive, foi adotada por Martinho Lutero e por João Calvino, okay? Que eram teólogos historicistas. Entre os protestantes conservadores, o historicismo foi suplantado no século XIX pelo futurismo. Com o quê? Com o surgimento da teologia dispensacionalista. Então, hoje, só existe um pequeno número de estudiosos, de eruditos, que ainda são conhecidos como historicistas, e entre eles nós temos, por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em que é uma igreja que continua usando a linha historicista como base da sua doutrina. Ok? Agora, vamos passar para outra linha, futurista. Os futuristas. Então, o futurista, segundo esta linha interpretativa das profecias e do livro do Apocalipse, o futurista acredita que as profecias elas se cumprirão todas no final dos tempos. Okay? A linha futurista ela divide o Apocalipse em 3 partes. De acordo com Apocalipse 1:19, em que foi dito assim a João: escreve, pois, as coisas que tens visto, as que são e as que depois te hão de suceder. Eu vou aqui escrever, tá? Vou apagar aqui. Segundo a futurista, okay? Apocalipse 1:19. Em que se divide a interpretação do livro de Apocalipse em 3 partes. Primeiro, as que são. O que é isto? Deu um bug aqui. As que são, ou seja, está falando da parte histórica do livro. Em segundo, não é as que são, é as que vês. Depois você lê lá Apocalipse 1:19. Escreve, pois, as coisas que tens visto e as que são e as que depois de estas hão de acontecer. Então, as primeiras que vês. Jesus está falando para João para ele escrever as coisas que ele vê. Ou seja, é a parte histórica do livro. Okay? Segundo, as que são. Está falando do quê? A parte profética do livro. E terceiro, olha que diz, e as que depois de estas hão de acontecer. Ou seja, as que hão de acontecer. Profético. Então, para o futurista, o livro do Apocalipse ele tem uma interpretação tanto profética quanto histórica. Okay? De acordo com este texto, né, que é o fundamento da interpretação ou da escola teológica futurista, acredito que o livro do Apocalipse é dividido em 3 partes, com base plausível neste texto de Apocalipse 1:19. O futurista crê que o livro do Apocalipse, até ao capítulo 5, são as coisas que João estava vendo, okay? E na igreja, e o futurista leva também em conta o fator histórico. Então ele não se ateu unicamente à parte profética do livro, mas atê-se também à parte histórica do livro do Apocalipse. Até o capítulo 5 são as coisas que vês, não é? E é a parte histórica, e a partir do capítulo 5 é toda a parte profética, porque o livro do Apocalipse ele é 70% profético, é um livro essencialmente profético, mas não podemos também descurar a parte histórica do livro. Por isso é que esta linha futurista ela é também chamada de escatologia profética. Tá? Vou escrever aqui a vermelha. Escatologia profética. Escatologia profética. Então, a interpretação futurista, ela popularizou-se
com o surgimento da decorrente escatologia conhecida como o dispensacionalismo, que nós vamos também falar sobre o que é o dispensacionalismo, e que se tornou a principal visão escatológica dentro do movimento pentecostal. Okay? A interpretação futurista, não se pode falar na totalidade, mas na sua maioria, ela crê que haverá um arrebatamento secreto da Igreja antes de um período de 7 anos de grande tribulação. O surgimento da primeira besta será um líder político que vai liderar um governo mundial, e a segunda besta, o falso profeta, que será um líder religioso, ou seja, em que é usado um modelo testamentário, não é, de Jesus e de João Batista, que preparou o caminho do Senhor. Então a primeira besta, um líder político que tem um falso profeta, um poder religioso, um líder religioso que prepara o caminho dessa besta, que vai implantar uma espécie de ecumenismo religioso, ok? O ecumenismo, eu posso já dizer para você que é a religião do anticristo, ok? O que tornará o mundo no governo do anticristo, e ao final desse período Cristo voltará para livrar o povo de Israel e estabelecer um reino literal de 1000 anos, que é chamado milénio. A palavra milénio não é uma palavra bíblica, não é uma palavra que está na Bíblia, mas é o que se usa para interpretar 1000 anos, é um milénio na Terra. Okay? Ainda dentro da linha interpretativa futurista, nós temos 3 linhas de entendimento, ou seja, nós quando estudamos aqui o futurismo, eu vou apagar aqui, tá? Nós temos de falar de uma outra linha, de outras três linhas de entendimento que nos vai levar a uma outra fase, que é a fase da tribulação. Apocalipse 7:14. Fala assim: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, quando nós falamos da linha tribulacionista, quando nós falamos da linha futurista, nós temos de falar de uma coisa que é a grande tribulação, porque a linha futurista é a única linha que acredita na tribulação no final dos tempos. Não é? E quando nós falamos de tribulação aqui, nós precisamos de falar de 3 linhas interpretativas sobre a tribulação dentro do próprio futurismo, ok? Que a primeira é os pré-tribulacionistas, segundo, os mesotribulacionistas, faço aspas, né? E terceiro, os pós-tribulacionistas. Ok? O termo meso aqui significa meio. É o mesmo termo usado em Mesopotâmia, que significa entre rios. Então, meso é meio, ou entre. Okay? Ou seja, dentro do futurismo, dentro da linha interpretativa do futurismo, nós temos depois outra escola que ensina 3 vertentes diferentes em relação ao tribulacionismo, okay? Que nós vamos falar sobre elas. Aqui, a palavra que divide o tempo, qual é? É tribulação. E nós vamos aprender mais para a frente que a tribulação não é apenas um tempo de 7 anos. 7 anos seriam os últimos, a última semana, não é? Que é mais ou menos que eu falei disto no vídeo que eu fiz para dar início a esta escola, não é? Nós, para entendermos isto, nós vamos ter de estudar também o livro de Daniel, e nós, quando falarmos sobre a aula da grande tribulação, nós vamos ver o livro de Daniel, não é? E nós temos de entrar nas 70 semanas de Daniel, não é? E isto aqui é o que separa o futurismo das outras linhas interpretativas, que é o facto de que apenas o futurista crê em 7 anos de grande tribulação. Amém? Então, o que é que cada uma delas acredita? O que é que o pré-tribulacionista acredita? O pré acredita que a igreja será arrebatada antes da tribulação, não é? Daí o termo pré-tribulacionista, porque ele crê que Jesus volta para a igreja antes da tribulação. Basicamente, ele crê que a volta de Jesus ela está dividida em 2 fases. Jesus vem
para a igreja, não é? Seria o chamado arrebatamento silencioso, não é? E a segunda é que Jesus volta para o mundo, não é? Primeiro Jesus volta para a igreja, depois Jesus volta para o mundo. O mesotribulacionista, ele acredita que Jesus arrebata a igreja no meio da tribulação, ou seja, nós dividimos a tribulação em 3 anos e meio e mais 3 anos e meio, ou 42 meses, não é? Mais 42 meses, ou seja, seriam 3 anos e meio de implementação do governo do Anticristo, não é? Seriam 42 meses de tribulação em que o governo do Anticristo é implantado e nessa altura, a meio, Jesus vem e arrebata os salvos, ok? Então, para entendermos aqui uma coisa, a tribulação, nós estamos na tribulação? Não, porquê? Porque a tribulação foi interrompida. Porque a tribulação começou lá atrás, para o povo de Israel, e quando a era da igreja, o tempo da graça surgiu, a tribulação foi interrompida. Então agora, quando nós falamos dos últimos 7 anos de tribulação, nós podemos falar da tribulação, porque é a continuação da tribulação, ou podemos falar da grande tribulação, porque Jesus falou que serão tempos terríveis, como nunca houve desde o início do mundo. Ok? Então, aqui é importante nós diferenciarmos o que é que cada uma destas linhas acredita, não é? O pré acredita que a igreja será arrebatada antes da tribulação, daí pré, o termo pré, ok? Porque ele crê que Jesus volta para a igreja antes da grande tribulação, ou se eu falar tribulação, vocês já sabem que são os últimos 7 anos, ok? Basicamente, ele crê que a volta de Jesus ela é feita em 2 etapas. Primeiro Jesus vem para a igreja, depois Jesus vem para o mundo. Primeiro Jesus vem para os seus, depois Jesus vem com os seus. O meso, não é? Se o termo meso significa meio, então os mesotribulacionistas acreditam que Jesus arrebata a igreja no meio da tribulação. Ou seja, são 3 anos e meio de implantação e 3 anos e meio de grande tribulação. Okay? Já está tudo na tribulação, mas os primeiros 3 anos e meio são de implementação do governo do Anticristo, e os últimos 3 anos e meio, ou 42 meses, é um tempo em que o Anticristo vai ter o governo da Terra realmente. Não é? E no meio desse período, Jesus vem e arrebata a sua igreja. O pós-tribulacionista acredita que Jesus vem apenas uma vez, no final da grande tribulação. A igreja passa por toda a tribulação, por todo aquilo que Jesus falou, e quem aguentar, chegar ao fim, será salvo. Não é? Vai ser tão terrível que Jesus disse que se esses dias não fossem abreviados, provavelmente nenhuma alma se salvaria, não é? Mas eles acreditam, o pós-tribulacionista acredita que a igreja vai passar por toda a tribulação. Amém? Então, a Igreja Apostólica Filhos de Oliveira, nós acreditamos que a linha teológica que a gente segue é futurista, somos pré-tribulacionistas e pré-milenistas, não é? Acreditamos que Jesus volta para buscar a igreja antes da grande tribulação, o que não significa que a igreja não vá passar pelo início das dores, não é? No início em que as coisas começam a ficar ruins, não é? Em que tudo começa a ser direcionado para um tribulacionismo. Não é? Agora, nós temos muita coisa para falar depois em relação a isto e para esclarecer, ok? Agora, o pré-tribulacionista, como eu falei, ele crê que Jesus volta em 2 etapas. A primeira etapa é antes dos 7 anos da grande tribulação, e a segunda etapa é depois dos 7 anos da grande tribulação. Então, antes da tribulação ele volta para os seus, e depois da tribulação ele volta com os seus. Entenda que a igreja, ela não passa pela tribulação. Eu acredito que passaremos pelo início das dores, não é? Em que as coisas começarão a ficar todas preparadas e montadas para que o governo do Anticristo seja estabelecido na Terra. Agora, isso será chamado o início das dores, ok? Mas não passa pela tribulação. Eu acredito que a igreja não passa pela tribulação. Jesus vem buscar a igreja antes do período de dor e angústia, e os arrebatados são levados para as bodas do Cordeiro, não é? O segundo grande advento do Apocalipse,
Não é? O primeiro é o arrebatamento, o segundo serão as bodas do Cordeiro. Okay? O pré-tribulacionista, ele usa muito a passagem de Jesus em Mateus 25, no versículo 1 ao 10, né? Que fala sobre as 10 virgens. Confirma para mim, eu acho que fala das 10 virgens. Mateus 25. Então, a igreja fiel, confirma para mim, por favor. Mateus 25 fala sobre a parábola das 10 virgens, não é? Então, enquanto está vendo aí, a igreja fiel, ela não passa pela tribulação e fica durante 7 anos, é isso, não é? Fala sobre as bodas de Cordeiro. Então, durante esses 7 anos, a igreja é arrebatada e ela fica celebrando as bodas do Cordeiro e depois desses 7 anos, ela volta com Jesus. Então, Jesus vem para os seus e depois Jesus vem com os seus. Okay? Jesus vem primeiro de uma forma visível para a sua igreja e depois de uma forma invisível com a sua igreja para julgar o mundo. Okay? Como é que o pré-tribulacionista justifica este entendimento? Tem vários versículos, eu vou dar alguns. Mateus 3,7, por exemplo, fala assim: mas vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Este termo ira é um dos termos usados na Bíblia para tribulação. Lucas 3,7 fala a mesma coisa, é a mesma passagem. João dizia: pois às multidões que saíam para ser batizados por elas, raça de víboras, quem vos ensina a fugir da ira vindoura? Nós vemos também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, Paulo dizendo: e esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então está falando da tribulação. Ou seja, estes textos mostram claramente que Jesus nos livra de uma ira futura, que é um dos termos usados para a tribulação. Apocalipse 3,10 também fala assim: porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Okay? Muita gente poderá dizer assim: mas pastor, esse versículo está a falar à igreja de Filadélfia e nós não estamos na igreja de Filadélfia. Nós estamos a viver a era da igreja de Laodiceia. É verdade, mas se você vir, a única coisa que tem de comum aquilo que é falado nas 7 cartas às igrejas é o final em que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu não posso estar ouvindo só aquilo que Jesus fala à igreja da minha era. Eu tenho de ouvir aquilo que Jesus fala às igrejas de todas as eras para a gente não cair nos mesmos erros. Mesmo porque as recompensas que são prometidas às igrejas de todas as eras, não é? Quem vencer, dá-lhe que se assente no meu trono. Quem vencer, comerá da árvore da vida que está no meio da cidade. Quem vencer, terá o seu nome escrito numa pedra branca. Tudo isso não é para uma igreja, é para todos aqueles que vencerem. Não é? Embora as dificuldades passadas pelas igrejas foram específicas de cada tempo, mas a palavra é clara: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós temos de estar atentos a isso, porque aquilo que foi dito à igreja de Filadélfia também se aplica a nós. Porquê? Porque nós somos a igreja fiel. Amém? Romanos 5,9 fala: logo mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Está falando da tribulação, meu querido. Que Jesus nos vai salvar da ira, da tribulação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Nós somos filhos. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta linha pré-tribulacionista, ela é a única que distingue claramente a igreja de Israel, não é? A linha futurista, ela é dispensacionalista, ela é a única que distingue Israel da igreja, porque eles acreditam que Deus tem claramente um chamado para a igreja e um chamado para Israel. Ou seja, aquilo que foi prometido para Israel, a igreja não substitui Israel como sendo o Israel espiritual, porque Paulo fala claramente que todos somos um. Okay? Então, no que diz respeito às promessas feitas para Israel, não mudou. Nós fomos enxertados em Israel. E a linha dispensacionalista ou futurista distingue as promessas e o chamado para Israel, as promessas e o chamado para a igreja. A posição pré-tribulacionista acredita que existem profecias para a igreja e profecias para Israel. E separa tanto a igreja quanto Israel. Okay? No que diz respeito à igreja, aparece em Apocalipse até ao capítulo 4, e depois disso o foco principal da tribulação quem é? É Israel.
Se você vir o livro do Apocalipse, o capítulo 1, 2 e 3 está direcionado para a igreja. E a partir do momento em que no capítulo 4, versículo 1, não é, fala para João, e viu uma porta no céu aberta e fala só para aqui, o foco do livro passa a ser quem? Israel. Ok? Somente no capítulo 18 ao 24 de Apocalipse é que a igreja volta a aparecer. Quando? Depois da grande tribulação. Depois da tribulação, ok? Israel, então, está envolvido no Apocalipse desde o capítulo 5 até o versículo 18, ok? Tudo isto são pistas que nos levam a entender que o pré-tribulacionismo é uma linha confiável, ok? Como falamos, são linhas interpretativas, não é? Você pode ter outra interpretação e ninguém é condenado por isso. Cada um esteja firme naquilo que acredita. Foi assim que eu comecei esta aula. Okay? O mesotribulacionista, ele é um pouco parecido com o pré-tribulacionista, porém ele assume que o arrebatamento ele vai acontecer no meio da tribulação, não é? E neste ponto de vista a igreja passaria por metade da tribulação. E o que é que eles se fundamentam para acreditar isto? Eles usam a profecia das duas testemunhas, que está em Apocalipse 11, para apontar que o arrebatamento da igreja será no meio da tribulação, não é? Apocalipse 11, no versículo 12, que fala assim: e ouviram uma grande voz que lhes dizia, subi para cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Ok? Eles acreditam que quando as duas testemunhas sobem para o céu, a igreja sobe junto. Não é? O mesotribulacionista acredita que quando as duas testemunhas sobem, a igreja sobe junto. E eles baseiam esta justificação nos seguintes factos. Apocalipse 12, 14, diz assim: e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, não é? Ou seja, este capítulo, ele estaria em sequência cronológica com o capítulo 11, e seria esta a justificação que após o arrebatamento haveria somente mais 3 anos e meio de tribulação, e esta é a conclusão mesotribulacionista, não é? Quando fala de um tempo e tempos e meio tempo, fala de 3 anos e meio de tribulação que a igreja passa e depois é arrebatada. Para terminar isso então, falando aqui do pós-tribulacionista. O pós-tribulacionista, ele acredita então que a igreja vai passar por toda a tribulação, e que no final Jesus volta, e que aquilo que o pré-tribulacionista acredita que é que a vinda de Jesus está dividida em 2 etapas, para o pós-tribulacionista é tudo um único advento, não é? Jesus volta, Jesus arrebata e depois tem o julgamento, ok? Agora, vamos falar de outras 3 escolas escatológicas, ok? Para nós aprendermos sobre um outro termo que vamos falar muito aqui neste curso. E para isso eu quero que você veja em Apocalipse, no capítulo 20. Apocalipse 20. E vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Versículo 1 ao versículo 6. Ok? Para nós entrarmos na questão do milénio. Porquê? Porque quando a gente chega à questão do milénio, então existem 3 escolas que têm 3 entendimentos sobre a forma de se viver o milénio, ok? Que são, vou até já dizer, os amilenistas, os pós-milenistas e os pré-milenistas. Meu Deus do céu! É verdade. São muitas escolas, são vários entendimentos. É? A palavra de Deus, ela dá brecha para várias interpretações. Não se canse, fique ligado, ok? Não deixe de assistir até ao fim, porque esta aula é mais teórica, é verdade, eu tenho de confessar, é mais chata, porque fala muitos termos difíceis, mas são difíceis porquê? Porque é tudo novo. Mas à medida que a gente for falando e for aplicando os termos, as coisas vão começando a ficar mais claras. Então, não desista, a gente está seguindo no lançamento do fundamento e das bases sobre o estudo da escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, ok? E nós vamos agora entrar na questão do milénio, das 3 escolas teológicas que estudam o milénio, que entendem o milénio de formas diferentes, ok? Apocalipse 20,
do versículo 1 ao versículo 6, diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Glória a Deus. Então, falando aqui da primeira escola interpretativa teológica do estudo do milénio, que são os amilenistas, ok? O que é que o amilenista acredita? O amilenista acredita que nós estamos numa espécie de milénio. Basicamente, a palavra amilenista significa sem milénio, ok? Sem milênio. Okay? Eu já falei que a palavra milénio não aparece, ok? Mas o milénio aponta para quê? Para 1000 anos, certo? Aqui o amilenista é a mesma coisa que o ateu, né? Ateu significa sem Deus. Amilenista significa sem milénio. Agora, é um pouco injusto porque não é que o amilenista não acredita que não existe milénio. O que eles acreditam é que não existe um milénio literal, não é? Nós aqui entramos novamente na questão da interpretação bíblica. Há 3 formas de se interpretar a Bíblia: literalmente, tipologicamente e simbolicamente. Então nós vemos que estas várias escolas, elas diferem o seu entendimento porque pela forma de interpretar as Escrituras, ok? E o amilenista, ele não acredita no milénio literal, certo? Não acredita que 1000 anos sejam exatamente 1000 anos, conforme fala na palavra de Deus. E esta, basicamente, é uma doutrina da Igreja Católica e de outras igrejas tradicionais, que acreditam que nós já estamos numa espécie de milénio. Ou seja, o amilenista clássico, ele crê no milénio que se iniciou na primeira vinda de Cristo. Ou seja, para ele não é que não haja milénio, para ele nós já estamos no milénio, que se iniciou na primeira vinda de Cristo, que representa o período do Evangelho e que segue entre a ressurreição de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Amém? Então, ele entende assim a primeira ressurreição de modo espiritual. O amilenista entende a primeira ressurreição de modo espiritual, porque ele diz que se a morte é a separação de Deus no lago de fogo, então a primeira ressurreição é a união com Cristo até a ressurreição dos justos. É isto que o amilenista entende. Né? Que a primeira ressurreição, que é a segunda morte, é a separação de Deus no lago de fogo, e a primeira ressurreição é a união com Cristo até a ressurreição dos justos para o juízo final. Logo, espiritualmente, os mortos em Cristo já estariam participando de um milénio no paraíso. Certo? Para eles, o milénio já está a acontecer, os mortos em Cristo já estão a viver o milénio que está a acontecer num paraíso ali no terceiro céu. Ok? Durante esse período, o que é que acontece? Satanás estaria preso de um modo não total, ou seja, ele ficaria inerte, e teria o seu poder limitado com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, de modo que, embora ele esteja presente, ele não pode impedir o crescimento do Evangelho. Certo? Então, de modo geral, o milénio, na visão amilenista, seria o período da dispensação da graça, onde os justos falecidos habitariam com Deus e Satanás teria o seu poder limitado, culminando então com a volta de Cristo e com o juízo final e único, que é iniciando a eternidade. Entende? Foi complicado? Ai, Jesus, é muita coisa, não é? Mas com o tempo nós vamos acabando entendendo isto tudo, ok? O amilenista, ele rejeita a ideia de um milénio futuro, em que Cristo reinará na Terra antes do estado eterno iniciar, ok? Ele rejeita isso, mas ele afirma que
Jesus está atualmente reinando no céu, sentado à direita de Deus Pai. Não é? O amilenista afirma que Jesus está e permanecerá com a igreja até a consumação dos séculos, não é? Até ao final do mundo, como ele prometeu na ascensão. Não é? O amilenista acredita que no Pentecostes foi quando se deu o início do milénio, não é? Porque o milénio para eles não é literal, não é? Não tem uma aplicação literal de 1000 anos, não é? Simboliza um período de tempo, não é? Que se iniciou no Pentecostes, não é? E eles falam que isso é mostrado por Pedro quando ele usa as profecias de Joel sobre a chegada do reino para explicar o que estava acontecendo. E que, portanto, a igreja e a sua propagação de boas novas são o reino de Cristo e sempre será. Não é? Então o amilenista, ele cita referências das Escrituras sobre o reino de Deus não ser um reino físico, é um reino espiritual. Não é? E nós vemos isso em Mateus 12, 28, em Lucas 17, no versículo 20 e 21, em Romanos 14, 17. Depois vocês podem ver estas referências onde o amilenista se firma para dizer que o reino de Deus ele já está presente, não é um reino literal, é um reino espiritual e que já está em funcionamento. Não é? Em particular, o amilenista ele considera o período de 1000 anos como uma expressão figurativa do reino de Cristo. E eles se fundamentam em outras partes da palavra, como por exemplo Salmos 50:10, que fala das 1000 montanhas, em que eles dizem que está se referindo a todas as montanhas, ou 1 Crônicas 16:15, que fala que está se referindo, que fala sobre 1000 gerações, não é? E que eles falam que está se referindo a todas as gerações. Então, o amilenista, concluindo aqui, ele também ensina que a amarração de Satanás, que está descrita em Apocalipse, já ocorreu. Então, para o amilenista, o diabo já está preso, Satanás já está preso. Não é? Ele foi amarrado para impedir de enganar as nações pela propagação do Evangelho. E esta é a primeira amarração que ele sofre, não é? Na história, após a sua queda no céu. No entanto, para eles, o bem e o mal, não é? Estilo yin e yang, permanecem mostrados em força ao longo da história, até mesmo na igreja, de acordo com a compreensão amilenista, ok? Da parábola do trigo e do joio. Ou seja, eles se fundamentam na parábola do trigo e do joio para dizer que o bem e o mal eles caminham juntos, misturados, ao longo da história. Certo? Então, o amilenista, só para terminar, ele é muitas vezes associado à linha escatológica do idealista, uma vez que ambas ensinam que... corta aí, ai Deus do céu. Vai, depois corta, não é? Uma vez que ambas as escolas ensinam uma interpretação simbólica, não literal, não é? De muitas das profecias da Bíblia, e especialmente a interpretação do livro do Apocalipse, ok? No entanto, muitos amilenistas acreditam no cumprimento literal de certas profecias bíblicas. Eles simplesmente discordam dos milenistas sobre como e quando. Pronto, isto é a visão amilenista. Para vermos agora a visão pós-milenista ou pós-milenarista, depois os termos eles podem mudar um pouco, eles podem variar, mas o significado é o mesmo. Milenista, milenarista. Eu falo milenista ou milenismo porque é mais simples de pronunciar. Ok? Então, para não enrolar aqui, a gente fala milenismo. O pós-milenismo, este sistema de interpretação, ele tem semelhanças, vocês vão ver que é muito parecido com o amilenismo, não é? O pós-milenismo ele é também chamado de escatologia histórica, não é? É uma escatologia que durante muitos anos foi popular na Europa. Depois, com o tempo, ela foi perdendo força, porque o pós-milenista acredita que Jesus vai voltar depois do milénio, porque o milénio seria o avanço da igreja, e segundo o pós-milenista, as coisas vão melhorar, não é? A igreja vai se estabelecer na sociedade, nas áreas da sociedade, nas áreas da política, nas áreas do ensino, não é? Da medicina, e por causa disso vai haver um melhoramento global do mundo, porque a igreja é estabelecida e a igreja estabelece o reino durante o milénio, não é? Ou seja, quem estabelece o milénio não é Jesus. Quem reina durante o milénio não é Jesus, é a igreja que reina na Terra e estabelece o reino de Jesus na Terra. Então, o pós-milenismo, ele, além de escatologia histórica, ele é também conhecido como a escatologia triunfalista, e nós podemos conhecer um pós-milenismo, porquê? Pelo discurso que ele aplica.
Basicamente, aquilo que eu falei, o pós-milenista acredita que as coisas vão melhorar. Acredita que que a igreja vai avançar e que a igreja vai se estabelecer e que a igreja vai mudar as circunstâncias, as favelas acabam, a economia melhora. É a visão pós-milenista da implementação do reino através da igreja. Ok? Ou seja, haja vista a afirmar que para o pós-milenista não haverá um período de 1000 anos em que Cristo reinará literalmente na terra e que o diabo já foi aprisionado, segundo eles, quando Jesus morreu no Gólgota. Okay? No primeiro advento do Senhor, teria acontecido o esmagamento pactual do inimigo, e nesse caso o anjo que o prendeu, que nós vimos em Apocalipse 20, seria o próprio Senhor Jesus. Não é? Isto para a interpretação pós-milenista. E os resultados disso estariam ocorrendo progressivamente ao longo da história. Entretanto, entenda, não há como interpretar, à luz das Escrituras, o texto de Apocalipse 20 como sendo uma alusão do suposto aprisionamento de Satanás ocorrido na cruz do Calvário. Não é? Porquê? Por vários textos que contradizem essa realidade. Se nós vimos em Efésios 2:2, fala que em outros tempos andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Ou seja, Paulo está falando daqueles que não são convertidos e que estão andando segundo o curso das potestades, do príncipe das potestades do ar, não é? Que pode, inclusive, opor-se aos seus servos, não é? 1 Tessalonicenses 2:18, não é? Por isso, bem quisemos uma outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Em 1 Pedro 5:8 e 9, nós também vemos o apóstolo Pedro dizendo assim: sendo sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Então, se ele está preso, como é que ele anda em nosso derredor, não é? Se ele está preso, como é que ele podia impedir Paulo? Não é? Se ele está preso, como é que as pessoas que não têm Cristo, que estão neste mundo, andam segundo o príncipe das potestades no ar? Não é? Nós vemos também em Efésios capítulo 6, no versículo 11 e 12, Paulo dizendo assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Mas se ele está preso, como é que ele está colocando astutas ciladas contra os servos de Deus, não é? Porque é que os servos de Deus têm de andar precavidos, armados, não é? Porque se ele está preso, então não existe luta, não é? Então, se o inimigo está realmente aprisionado, se o inimigo foi realmente aprisionado quando Jesus foi crucificado, de que maneira é que ele conseguiu encher o coração de Ananias? Não é? Em Atos 5:3, Pedro diz assim: porque encheu Satanás o teu coração? Se ele está preso, não é verdade? E nós vemos também em 2 Coríntios 4:4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento. Como é que o Deus deste século cegou o entendimento se Satanás está preso? É? E em 2 Coríntios 2:11, Paulo diz assim: porque não ignoramos os seus ardis. Ok? Então, quer o pós-milenismo, quer o amilenismo, afirma que Cristo está reinando, só que em espírito, através da igreja. Não é? Eles afirmam que Jesus foi entronizado como rei logo após a sua ressurreição e a sua ascensão, não é? Porque fala que Jesus se assentou, não é? Se assentou no trono e de facto ele está hoje assentado à mão direita de Deus nas regiões celestiais, e que isto denota o reino milenar de Jesus em plena atividade. A visão pós-milenista e amilenista, ela é muito parecida. E o que eles dizem é que pouco a pouco o rei conquistará o mundo pela vitória do Evangelho. Ou seja, a igreja vai avançando, estabelecendo o reino, e Jesus vai vencendo. Ou seja, no meu entendimento é uma visão que tem um fundo de verdade, mas não ligado ao milénio. Ou seja, tudo isto que eles falam, no meu entender até é certo, mas sem estar ligado ao milénio. Porquê? Porque o milénio é o reino, os 1000 anos, o milénio é o reino literal de Cristo durante 1000 anos, em que Satanás estará preso. E nós sabemos que hoje Satanás não está preso. Nós sabemos que hoje ele vive e ele tem a oposição constante da igreja, não é? E que a igreja é a luz do mundo e é o sal da terra, e que a igreja tem realmente de culturizar o mundo e tem realmente de avançar em todas as sociedades, mas isso não implica que a igreja esteja estabelecendo o reinado de Jesus na terra no milénio. São coisas separadas. Ok? Ver aqui.
Então, para essa escola escatológica de interpretação, o milénio é uma extensão do período da Igreja. Okay? E esta parte é que está completamente errada, não é? Porque milénio e implantação do reino, não é? Que está dentro de nós, são coisas diferentes, não é? Se a gente separar tudo aquilo que o amilenista e o pós-milenista defendem, se a gente separar de milénio, tudo aquilo que eles falam está certo. Agora, não tem a ver com o milénio. Okay? Os 1000 anos são literais, são 1000 anos em que Jesus vai reinar literalmente na Terra. Okay? Então, para o amilenista, para o pós-milenista, os 1000 anos seriam simbólicos, ok? Entramos aqui na linha de interpretação. Para eles não são 1000 anos literais, são 1000 anos simbólicos que correspondem ao período entre a morte de Cristo e a evangelização total do mundo. O que é que isso significa? Que os 1000 anos de Apocalipse 20 já seriam hoje 2000 anos. Mas como para eles não é literal, não são 1000 anos literais, são 1000 anos simbólicos, não se faz ideia de qual será o período de tempo em que isso vai durar, ok? Mais uma vez nós estamos aqui diante de uma hipótese, mais uma vez nós estamos aqui diante de uma interpretação escatológica, ok? É uma hipótese contra a qual pesa a afirmação clara que é contida em Apocalipse 20, não é? No versículo 7, em que João fala: reinarão com Cristo durante 1000 anos, não é? Nós sabemos que existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível, ela é triunfante, com certeza, mas a igreja invisível, ela é militante. A gente não está reinando, a gente está em guerra contra o inferno, ok? E a palavra de Deus é clara quando ela diz que reinarão com Cristo. Nós vamos literalmente reinar com Cristo, ok? A visão pré-milenista. O que é que o pré-milenista crê? Crê que Jesus volta antes do milénio, depois de Jesus voltar, aí começa os 1000 anos de reinado, começa o milénio. O pré-milenista acredita que o Apocalipse é literal, portanto, quando em Apocalipse fala 1000 anos, está falando literalmente de 1000 anos, aqui não é simbólico, não é tipológico. Acredita que tudo aquilo que está escrito no Apocalipse tem uma interpretação literal e que os 1000 anos são literais e que o diabo não está preso, mas ele vai ser preso durante literalmente 1000 anos e depois ele vai ser solto literalmente, e acreditam que no final haverá o juízo final, que é um juízo literal, ok? Isto é um resumo do pré-milenismo. Para terminar, que é a aula de hoje, que eu sei que é uma aula teórica, eu sei que é uma aula mais chata, mais complicada, mas nós precisamos de ter o fundamento e a base de todas as escolas, não é? E eu não falei de todas, porque ainda existem algumas, mas falei das principais, ok? E eu queria terminar falando só sobre o dispensacionalismo. Okay? O dispensacionalismo é um sistema teológico que apresenta duas distinções básicas. Okay? Primeiro, é uma interpretação consistentemente literal das Escrituras, okay? Em particular das profecias bíblicas, não é? Em particular do Apocalipse. E em segundo, o dispensacionalismo ele faz a distinção clara entre a Igreja e Israel no programa de Deus. Ou seja, em todo o programa de Deus ao longo da história, Deus tem o seu plano para Israel, Deus tem o seu plano para a Igreja e todos são unidos num. Não é? Como a palavra de Deus diz, não há mais grego, não há mais escravo, não há mais judeu, todos somos um em Cristo. Mas no plano da história há uma distinção entre Israel e a Igreja. Os dispensacionalistas afirmam que o seu principal o principal princípio hermenêutico, não é? E já agora, hermenêutica significa a arte da interpretação das Escrituras, não é? Para o dispensacionalista, o principal fundamento hermenêutico de interpretação é a interpretação literal, certo? O que é que significa? Significa dar a cada palavra o significado corriqueiro que teria no seu uso cotidiano, é literal. Não é? Símbolos e figuras de linguagem neste método são quase todos interpretados de formas simples e óbvias, não é? Porque a grande dificuldade de se interpretar o Apocalipse, de se estudar o Apocalipse, é porque é preciso entender o que é que são os simbolismos e o que é que são os tipos, não é? Por exemplo, a mulher vestida de sol e a mulher vestida de púrpura. O que é que estas mulheres são? São dois símbolos. Não é? O que é que significa, o que é que simboliza a mulher na palavra de Deus? Simboliza a Igreja.
Então estas mulheres, elas são um simbolismo que tem uma interpretação literal, não é? Que é o seu uso corriqueiro diário. Símbolos e figuras nesta linguagem são interpretadas de forma simples e óbvia e de forma alguma se opõem à interpretação literal. Okay? Mesmo os símbolos e as falas figurativas possuem uma base significativa literal. Okay? Então, tudo é interpretado de uma forma essencialmente literal, mesmo os símbolos, mesmo os tipos, ok? E há pelo menos 3 razões, não é? Nós vemos pelo menos 3 razões para esta ser a melhor maneira de se ver as Escrituras, a melhor forma de se interpretar as Escrituras. Primeiro, filosoficamente, o próprio propósito da linguagem, ela parece exigir que nós a interpretemos literalmente, ok? Eu vou comer, significa literalmente que eu vou comer. A base da comunicação, da fala, ela puxa para uma interpretação literal. Não é? João, ele falou aqui por símbolos e por tipos, não é? De uma forma mais misteriosa, mas tudo tem uma interpretação literal. Segundo, a razão é bíblica. Não é? Toda a profecia sobre Jesus no Velho Testamento foi cumprida literalmente. Tudo que foi falado sobre Jesus no Antigo Testamento foi cumprido de forma literal. O nascimento, o ministério, a morte, a ressurreição, tudo aquilo que foi falado por Jesus foi cumprido literalmente. E o que nós vemos Jesus que ele mais fez foi quando acontecia algo, Jesus falando assim: isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Então, o acontecimento era algo que acontecia literalmente. Ok? Então, não há nenhum cumprimento não literal das profecias acerca de Jesus. Tudo aconteceu literalmente. Então, a interpretação literal será a mais lógica. Ok? E isto fortemente aponta para este método. Nós precisamos de entender a importância, porque é que tudo aponta para o método literal. Se a interpretação literal não for usada no estudo das Escrituras, o que é que acontece? O que acontece é que não há um padrão objetivo. Se a gente não usar este método literal, acaba não havendo um padrão objetivo pelo qual se possa compreender a Bíblia, não é? Ou seja, cada pessoa ela seria capaz de interpretar a Bíblia do jeito que ela quisesse. Porquê? Porque não há uma linha consistente, não há uma linha literal, não é? A interpretação bíblica, ela ia dar naquilo que se vê hoje, não é? O que essa passagem me diz, não é? O que as pessoas... Cada um interpreta do seu jeito. Porquê? Porque cada um tem a sua forma de interpretar, não é? Mas nós sabemos que a hermenêutica existe porquê? Para evitar as heresias, não é? Um ponto, não é? Como é que fala? Um texto fora do contexto é um pretexto para uma heresia. Não é? A hermenêutica tem como base isto: um texto fora de contexto é um pretexto para uma heresia. E hoje aquilo que nós vemos é o quê? É que existe muita heresia. Porquê? Porque não existe um padrão lógico de interpretação. As pessoas pegam e querem interpretar a palavra de Deus do seu próprio jeito, sem haver um contexto hermenêutico, sem haver um estudo hermenêutico, não é? Que é a arte de interpretação das Escrituras. Okay? Nós não podemos chamar para nós a interpretação bíblica do nosso próprio jeito. Okay? A teologia dispensacionalista, ela acredita que há 2 povos distintos. Ou seja, existe aí... isto também é uma aula que existe só uma aula para isto, não é? Mas existe uma doutrina que é a doutrina da substituição, em que a Igreja substitui Israel, não é? A teologia dispensacionalista acredita que existem 2 povos distintos de Deus, Israel e a Igreja. Os dispensacionalistas acreditam que a salvação foi feita, ela sempre acontece pela fé em Deus no Velho Testamento e especificamente em Deus Filho no Novo Testamento. O dispensacionalista, eles afirmam que a Igreja não substitui Israel no programa de Deus e que as promessas no Velho Testamento a Israel não foram transferidas para a Igreja. Tudo aquilo que foi prometido para Israel continua sendo para Israel e tudo aquilo que Deus tem para a Igreja continua sendo para a Igreja. Eles creem que as promessas que Deus fez a Israel por terras, por descendência, por bênçãos no Velho Testamento serão cumpridas no período de 1000 anos.
em que fala Apocalipse 20. Eles creem que da mesma forma que Deus concentra a sua atenção na igreja hoje, nos dias de hoje, nesta era, novamente no futuro, ele voltará a sua atenção de novo para Israel, que é o que fala Paulo em Romanos 9, no versículo 11, que fala que quando chegar a plenitude dos gentios, Deus se voltará de novo para Israel. Então Deus diferencia claramente Israel da igreja, ok? Então, usando como base este sistema, os dispensacionalistas entendem que a Bíblia ela seja organizada por 7 dispensações. Ok? Concluindo aqui, estou terminando aqui, mas vou só deixar isto para vocês. 7 dispensações que o dispensacionalista acredita. E que seria a dispensação, vou escrever a preto, da inocência, com Adão e Eva, né? A segunda, da consciência, quando Adão e Eva pecaram. Terceira dispensação do governo humano, lá com Noé. A quarta, a dispensação da promessa, né? A dispensação abraâmica da promessa. A quinta, dispensação mosaica da lei. Mosaica porque é de Moisés, vem de mosaica porque é de Moisés. Depois, sexta, a dispensação da graça, que é a era da igreja. E a sétima, a dispensação do milénio. Milénio? Deixa eu ver aqui. Do reino milenar, exatamente. O milénio do reino milenar. Ok? Agora, concluindo. Só para concluir, para deixar bem claro, estas dispensações, elas não são caminhos para a salvação, mas maneiras pelas quais Deus interage com o homem ao longo de toda a história, desde o início da criação de tudo. O dispensacionalista, como um sistema, resulta em uma interpretação pré-milenar da segunda vinda de Cristo e geralmente uma interpretação pré-tribulacionista do arrebatamento. Ok? Então existem ainda outras escolas, como os aliancistas, os neo-aliancistas, depois tem os dispensacionalistas clássicos e os dispensacionalistas progressivos, mas o principal é isto, ok? E eu sei que esta não é uma aula muito apelativa, porque quando se fala de Apocalipse uma pessoa quer ouvir falar das outras coisas que são bem mais animadas, mas esta é uma aula muito importante para você entender todas as escolas, idealista, preterista, historicista, futurista, você entender o pré-tribulacionista, o mesotribulacionismo, o pós-tribulacionismo, você entender o amilenismo, o pré-milenismo, o pós-milenismo, você entender o dispensacionalismo e depois o resto a gente, à medida que foi falando, nós vamos aprendendo, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho consciência que é uma aula bem teórica, que são termos bem complicados, mas é importante a gente lançar o fundamento. Muitas vezes a gente tenta passar à frente, o que é que ia acontecer? Se eu mudasse a ordem, ou se eu até não desse esta aula, mais para a frente eu ia falar sobre um amilenista e você não sabia o que era um amilenista. A gente estava falando sobre pré-tribulacionismo e você não ia saber o que é um pré-tribulacionismo. Entende? A gente ia falar sobre os idealistas e você não ia fazer ideia do que é que a gente estava falando, não é? Hoje, com aquilo que você tomou nota, com aquilo que você aprendeu, você já sabe que o idealista, ele não interpreta nada literalmente, para ele tudo tem uma interpretação puramente espiritual. Você já sabe que para o preterista tudo já aconteceu, o Apocalipse já aconteceu, o Anticristo foi o Nero, a grande tribulação foi quando Israel e o templo foram destruídos lá no ano 70 depois de Cristo. Você já sabe que a parte que o historicista, ele olha para a história na medida em que vê tudo acontecendo, mas anula completamente a parte profética, a parte espiritual da interpretação. Você já sabe que o futurista é o único que acredita num arrebatamento em 2 fases, numa tribulação de 7 anos. E a partir daqui nós temos base para falar sobre o resto, ok? E então prepare-se, porque na próxima aula nós vamos falar sobre a grande tribulação, não é? Nós vamos falar sobre se a igreja vai ser arrebatada antes, no meio ou depois, porque é que vai ser assim,
ok? Porque é que nós acreditamos aqui nos Filhos de Oliveira que vai ser assim. Depois nós vamos falar sobre o arrebatamento, não é? Quem será que vai ser salvo? Os salvos ou os fiéis. Nós vamos falar sobre o anticristo. Nós temos muita coisa para falar, ok? Então vão ser 6 semanas muito intensas, muito interessantes. Nós estamos trabalhando a fundo para poder trazer a você a informação mais confiável, ok? Se você tem um entendimento diferente do nosso, coma o peixe e jogue fora a espinha, ok? Como eu falei, eu não vim aqui dar estas aulas para estar discutindo teologia, não é? Se você acredita noutra coisa, seja firme naquilo que você acredita, ok? Porque tudo que não provém da fé não agrada a Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Estamos felizes, vamos continuar e espero você na próxima semana, ok? Até mais.